Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 673, né? Nós estamos tratando da origem da doutrina das penas eternas. No livro O Céu e o Inferno, como já dissemos, é uma sequência, né? Do Livro dos Espíritos, duração das penas futuras. Nós estamos dando sequência na duração das penas futuras. Só que é uma sequência mostrando a origem, né? Mostrando a origem de todo esse emaranhado, porque muitas pessoas às vezes não têm noção de como tudo começou, né? Então a sequência aqui é assim, ó. Então olha só para você como que as coisas já vai mudando. À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material foi se dissipando aos poucos. E os homens se tornaram mais aptos a compreender as questões espirituais, né? Então, conforme o espírito foi evoluindo, ele foi compreendendo melhor os desígnios das leis de Deus. Então foi necessário a vinda de Moisés. Foi necessário que Moisés instituísse todas as leis as quais hoje nós temos conhecimento que mesmo assim as leis instituídas por Moisés, elas foram deturpadas pela vaidade humana, pelo orgulho e pelo egoísmo. Foi necessário o olho por olho, dente por dente. Porque nós não podemos esquecer, nós não podemos nos esquecer que todos aqueles seres que Moisés conduziu éramos nós que hoje, no século 21, nos encontramos todos aqui na Terra. Como eu já disse no vídeo anterior, mais ou menos, não houve mudança alguma. Não houve mudança. Todos aqueles transgressores, todos aqueles desobedientes, você entendeu? Continua até hoje aqui na Terra. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. O que muitas pessoas não sabem é que muitos transtornos neurológicos, que aí entra na área da alma, transtornos psíquicos, né? Muitos comportamentos, uns 75% dos comportamentos atuais da humanidade, desejos, vontades, impetuosidade, orgulho, egoísmo, entendeu? A vontade de trair,
o desejo de surrupiar o outro, esse desejo de se ver livre das doenças físicas, 90% dos médiuns charlatões, 90% dos pastores, que se dizem pastores representantes de Jesus aqui na Terra, de outras denominações religiosas, todos os papas, você entendeu? Todos esses buenadichas, esses médios místicos, charlatões, viveram lá na época de Moisés. Você não sabia disso, não? Você pode hoje, sabe esse câncer que você está com ele hoje? Pode ser que você contraiu esse câncer lá naquela época, porque lá você denegriu as leis divinas, você tentou denegrir as leis divinas e automaticamente você se intoxicou de promiscuidade, de desejos desnecessários à evolução. Sabe essa falta de cultura da humanidade? Falta de moral? Essa desumanidade vem de lá. Bem antes, viu? Mas vamos colocar lá. Então hoje a pessoa é antipática, mas não vamos pensar na existência passada só não, viu? A de 150 anos atrás, não. Vamos pensar lá na época quando nós estávamos sendo conduzidos por Moisés. Nós permanecemos um período longo conduzidos pelas leis instituídas por Moisés. Leis instituídas por Moisés, leis do homem, porque Moisés era homem. Mas ele, como médium, recebia as orientações e instituía as normas e a humanidade tinha que seguir. E naquela época era uma bagunça, como é até hoje. Por isso que eu estou dizendo que não houve melhora, porque parece que esqueceram que o Cristo esteve aqui na Terra há 2000 anos atrás. E continua tendo tudo do mesmo jeito. Jesus veio nos dizer: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo atira pedra. É raro aquele que não atira pedra. Aquele que não atira pedra, mas ele pensa assim, se ele está sendo massacrado desse jeito, porque alguma coisa ele fez, né? Eu tem nada com a vida do outro. O problema é dele. Já julgou. Você já jogou nele o seu cascalhozinho. Você já jogou um cascalho nele. Passa, engraçado, né, que para existir a prostituta, tem que existir o prostituto. Não é?
Mas é engraçado. Para observar, para você ver. Passa uma moça na rua que a humanidade assim a conhece como uma meretriz, todo mundo a julga. É óbvio que hoje em dia as pessoas já não apontam ali o dedo e lhe dizem assim: ei, sua meretriz. Ela é meretriz, gente, ó, ela é meretriz. Não. Hoje em dia a pessoa passa pela gente, a moça passa pela gente, as pessoas pensam assim, falam assim, aí, essa aí é aquela. É ela. É ela. Ela que desgraçou com o casamento de fulano, de fulana. Essa, você não sabia, não? Não. Essa aí que estava andando com o marido da fulana. Ah, é? É. Hum. É engraçado que a sociedade, com relação a julgar o próximo, ele não sofre de amnésia. Ele não sofre de amnésia. Interessante isso, né? Agora, passa um homem prostituto, porque para existir a prostituta, tem que existir o prostituto. Você entendeu? Então passa o prostituto na rua. Ninguém fala nada dele. Por que será, né? Olha que coisa. Gente, o ser humano. Mas por quê? Porque as leis de Moisés ainda imperam hoje. Tudo está do mesmo jeito. Os sentimentos, né? À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material foi se dissipando aos poucos e os homens se tornaram mais aptos a compreender as questões espirituais. Mas tudo isso teve de se fazer gradualmente, etapa por etapa. Quando Jesus veio, já pôde anunciar um Deus cremente, falar do seu reino, que não era deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, fazer o bem aos que vos odeiam, enquanto os antigos diziam: olho por olho e dente por dente. Eram as leis instituídas por Moisés. Mas era necessário, naquela época de Moisés, o olho por olho, o dente por dente. Porque o ser era mais primitivo ainda, era mais selvagem. Ele ainda não tinha a moral um pouco desenvolvida. Se hoje em dia já falta moral, imagine naquela época de Moisés. Gente, usar aquele termo, que sinuca de bico, Moisés não pegou naquela época, hein? Olha, com todo respeito, um domesticador, né? Aquela pessoa que a função dele é domesticar cavalo bravo. E ele chega assim
E o dono da fazenda fala assim, ó, tem esses 1000 cavalos selvagens aí para você domesticar para mim. E ele tem que domesticá-los ao ponto daquele cavalo chegar e se curvar aos pés do dono. E o dono vir passar a mão assim no dorso dele. E não é fácil não, gente. Mas quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Isso é uma interrogação. Seriam almas novas? Seriam almas novas? Criadas para ali se encarnarem? Vamos deixar o termo encarnarem. Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais adiantadas. Mas vê se isso é hora de coçar o olho, meu Deus do céu. Pior que eu tenho que coçar porque é irresistível. É igual aquela vontade que a gente tem assim de tomar uma Sub-Zero assim para poder refrescar a garganta. Deus que me livre. Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais adiantadas que as do tempo de Moisés. E nesse caso, em que se tornariam estas últimas? Teriam elas adormecido no embrutecimento pela eternidade? O simples bom senso repele essa suposição. Não. Eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o domínio da lei mosaica, haviam adquirido, através de muitas existências, o desenvolvimento suficiente para compreender uma doutrina mais elevada e que atualmente mostram-se ainda mais adiantadas, podendo receber um ensino mais completo? Eu não disse isso? Eu disse isso. Que não mudou nada. O Zé, vamos dizer assim, vou usar esse termo. O Zé e a Maria e o Benedito, lá da época de Moisés, que conviveu com Moisés, foram os mesmos Zé, Maria e Benedito na época do Cristo. Eram as mesmas almas. Foram as mesmas almas. Você está entendendo? Você já entendeu, mas eu vou pensar, vou fazer uma outra coisinha para você. Na época de Moisés, existia essa caneta. Só que na época de Moisés, para você ver como que eu gosto de simplificar o negócio. Na época de Moisés, essa caneta, ela era assim primitiva, Você entendeu? Com o passar dos milênios, né, com o passar dos séculos, vamos assim dizer, sabe o que aconteceu? Essa caneta foi evoluindo, aí chegou a era do Cristo. Aí ela foi evoluindo, foi reencarnando, até chegar a época do Cristo, o momento do Cristo. De repente, o Cristo embutiu naquela alma mais conhecimento. E para você ver, é a mesma caneta, só que agora com um tubo de tinta. É a mesma.
não mudou nada. Agora, o mais interessante, eu vou fazer uma outra coisinha aqui para você. Eu não importo com o tempo, não. O mais interessante é que Jesus, Moisés foi a caneta primeira, né? Jesus embutiu no tubo da caneta a tinta, que é o conhecimento, mais conhecimento, porque amadureceu, mostrando que é o mesmo, é o mesmo espírito. Você entendeu? Aí o que aconteceu? Depois de Jesus, veio Allan Kardec. Allan Kardec é o cristianismo redivivo, né? O espiritismo é o cristianismo redivivo, é o Consolador prometido por Jesus. Aí, essa caneta, que é a mesma lá de Moisés, que é a mesma lá do Cristo, já pôde, aqui ó, rabiscar. O que eu quero dizer com isso? Que nós vivemos lá na época de Moisés, nós vivemos na época do Cristo, vivemos depois do Cristo, durante todos os séculos depois do Cristo, contemporâneos da codificação da doutrina dos Espíritos, hoje contemporâneos de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, e de Camilo Flammarion, e de muitos outros, Leon Denis. As mesmas almas, só que nós fomos evoluindo. Nós fomos evoluindo gradativamente. Você entendeu? Então, enquanto os antigos diziam olho por olho e dente por dente. Mas quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novas? Não, né? Criadas para ali se encarnarem? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais adiantadas que as do tempo de Moisés. E nesse caso em que se tornaria estas últimas, teriam elas adormecido no embrutecimento pela eternidade? O simples bom senso repele essa suposição. Não eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o domínio da lei mosaica, haviam adquirido, através de muita existência, o desenvolvimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada e que atualmente mostram-se ainda mais adiantadas, podendo receber um ensino mais completo? Gradativamente, nós fomos evoluindo. Então, se nós pararmos para analisar toda essa bagunça, todo esse monopólio entre as religiões, né? Esses equívocos, esses transtornos, essas leis, fomos nós mesmos quem bagunçamos o coreto, vamos assim dizer. Foram leis por nós mesmos criados naquela época de Moisés para nos satisfazer naquela época e que perdurou por todos os séculos dos séculos dos séculos até a atualidade. Então, toda bagunça que existe, todo o monopólio,
toda a ignorância, toda essa luxúria, essa roubalheira, fomos nós mesmos que as criamos. Fomos nós. Por isso, origem da doutrina das penas eternas. A origem, nós que demos origem. Nós que as demos origem naquela época de Moisés, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.